Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos meditar nesse nosso domingo à noite sobre o tempo que vivemos como uma oportuna ocasião. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4 e vamos ler do versículo 14 em diante. Hebreus 4, de 14 ao 16. Diz assim o texto: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vivemos tempos de tristeza, tempos difíceis, tempos de dúvidas, de insegurança. Temos a sensação de que os nossos governantes estão sem saber o que fazer, como se fossem pegos de surpresa por uma situação imprevista. Ao nosso redor nós vemos que países grandes, poderosos, estão sujeitos às mesmas condições que os países pobres. Nós tínhamos aquela tradição de vermos que os países do terceiro mundo, que sofrem mais dificuldades do que o restante do mundo, do que o primeiro mundo, e tínhamos aquela ideia de que é por causa da pobreza, é por causa da dificuldade que eles têm que passar. Mas hoje nós encontramos as grandes potências mundiais sem saber o que fazer. Os Estados Unidos, o nosso vizinho, é certamente a maior potência mundial, é o país com maior capacidade de reação. O presidente dos Estados Unidos tem a alcunha de ser o homem mais poderoso do mundo, e talvez o seja, mas agora nós estamos vendo esse grande país curvado diante de uma situação irremediável, vendo a sua população prostrada diante de uma doença que não tem como acompanhar, que eles não parecem não ter recursos para trabalhar. Nós vemos na Europa países que eram referência de saúde pública, de bem-estar, de felicidade social, paz, e todos estão da mesma forma acometidos pelo mesmo mal, sem solução, sem terem como reagir. Nós podemos ver governantes, prefeitos, governadores, profissionais de saúde desolados em cantos, se sentindo vencidos por uma gripe, uma doença que acometeu de tal forma as pessoas, trazendo a morte para um número cada vez maior e aparentemente sem esperança. Então, de fato, é um momento difícil, um momento em que as nossas famílias se sentem fragilizadas. Os noticiários só trazem notícias ruins, notícias preocupantes que entristecem. Praticamente não existe outro tipo de notícia senão o Covid-19, que é a doença que está acometendo toda a Terra nesse momento. Então nós estamos convivendo com pessoas acometidas por tristeza, por aflição. Os nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, as pessoas com quem ainda podemos ter contato, estão todas aflitas, entristecidas. Dentro das casas, das famílias, o estresse tem aumentado de tal forma que a violência doméstica tem se multiplicado nos últimos tempos por causa dessa reclusão social, por causa dessa falta de liberdade. Vemos inclusive outras pessoas atônitas desrespeitarem esse conselho de saúde e saírem de suas casas assintosamente,
sem nenhum tipo de cuidado, nem com sua saúde, nem com a dos outros. Um momento que beira o caos social. Este é talvez um momento oportuno, uma ocasião oportuna para nos voltarmos para esse texto que nós lemos, para nos voltarmos para a realidade espiritual que vivemos e que hoje necessita tanto de socorro e de ajuda. Nós precisamos, o que o povo precisa é de socorro espiritual para superar a sua tristeza, a sua angústia. Não vamos superar as situações adversas ao nosso redor. Essas coisas fazem parte da vida no mundo. Existem aflições. Não há como deter as dificuldades da terra que vive em pecado, que jaz no maligno. Mas nós podemos restabelecer a firmeza dos nossos corações. É nos voltando para a verdade que esse texto nos traz, de que Jesus é o sumo sacerdote. Tendo, pois, a Cristo Jesus, o Filho de Deus, como o nosso sacerdote, é que nós encontramos condições de caminharmos confiadamente nele. Queridos, talvez seja o melhor momento para refletirmos a respeito da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Volto a dizer, é uma frase comum que a gente escuta em todas as camadas da sociedade, principalmente entre os crentes, é dizer-se que Deus está no comando. Vamos viver esta frase, porque o Senhor está no comando. Jesus é o Senhor e toda a autoridade lhe foi entregue, tanto nos céus como na terra. Tudo que está acontecendo aos olhos do Senhor. Ele pode ver, Ele sabe o que está acontecendo, sabe do que necessitamos. Portanto, esse é um ótimo momento de confiarmos em Jesus, nos voltarmos para Ele. E aí sim, lermos o último versículo, versículo 16, conscientes do que estamos lendo, trazendo essa verdade para as nossas vidas, para as nossas famílias, onde lemos: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem medo, sem estresse, sem tristezas, porque o nosso Senhor é o Senhor de toda a terra, é o Senhor de todos os acontecimentos. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A misericórdia de Deus é o que nós necessitamos, é o que faz com que não sejamos consumidos, não por causa de um vírus, mas por causa de diversos outros fatores que seriam destrutivos à nossa vida tão frágil. Mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. E nós podemos confiadamente nos achegarmos ao trono do Senhor. Isso não era possível ao ser humano antes de Jesus. Mas com a obra de Jesus, hoje nós podemos confiadamente nos voltarmos para o próprio Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E Ele então vai estender a sua mão sobre nós e vai derramar sobre nós a sua misericórdia, de modo que nossos corações sejam acalentados, confortados, encorajados a olharmos de frente para essa situação toda, ou qualquer outra que possa vir, sabendo que nós temos um Senhor que está acima de todas essas coisas. E o versículo 16 conclui dizendo: e acharmos graça para socorro espiritual em ocasião oportuna. Esta é a nossa ocasião oportuna, para mostrarmos ao mundo que nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Jesus é o Senhor da glória, nós vivemos para a glória dele. É o momento oportuno de testemunhar que nós confiamos no poder de Jesus e por isso não estamos abatidos, não nos sentimos fragilizados, pelo contrário, nos sentimos fortalecidos pelo Senhor. E também é um momento oportuno, é uma grande oportunidade para qualquer pessoa que porventura ainda não conheça Jesus como seu Senhor, de se voltar para Ele e dizer: eu também quero essa experiência, eu também quero essa convicção
de que o Senhor está governando toda a terra. E para fazer isso, você não precisa sair de sua casa e ir até outros locais e procurar outras pessoas, mas é sozinho, porque o seu Deus pode ouvir a sua oração. Então, sozinhos em nossos quartos, nós podemos nos ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, eu quero também ter essa confiança de estar estável diante de qualquer situação adversa, de modo que possamos ser arrimos para a nossa família, possamos ser segurança para aqueles que confiam em nós, que estão conosco, aqueles a quem amamos. Busquemos então o Senhor de toda a terra, o Senhor da glória, e Ele há de fortalecer nossos corações, de fortalecer as nossas convicções para enfrentarmos o que quer que seja. Que o Senhor então abençoe a sua palavra aos nossos corações esta noite. Um grande abraço.